Segunda a Timóteo, capítulo de número 3, verso 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É um texto maravilhoso. Eu vou ler mais uma vez. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, é um texto que é bem conhecido da igreja e eu não vou fazer a exposição desse texto hoje. Eu estou pegando ele como texto base, como referencial, para direcionar nosso desejo de hoje. Qual é o nosso desejo? Estava analisando e uma das finalidades, uma das funções do pastor, e é isso que Paulo está ensinando para Timóteo, é instruir na palavra de Deus o povo de Deus. É necessário que a gente receba de Deus a instrução correta. Isso é fundamental de nós percebermos. Porque, irmãos, o que acontece? Existem muitas dúvidas, muitos questionamentos que hoje estão sendo feitos. E a gente precisa, de algum modo, nos acercar das respostas mais direcionadas. Então, qual é o objetivo da doutrina de hoje? É tentar responder alguns questionamentos que os irmãos já me fizeram ou que podem estar fazendo, queira ou não, repito, é um momento de dificuldade, é um momento de preocupação, muitas vezes. Então, queridos, a gente precisa estar vendo que a Escritura vai nos posicionar sobre isso. E eu tenho uma preocupação, irmão, já de um certo tempo, que a grande questão, irmão, a gente precisa ser relevante para o nosso tempo. A gente precisa ser relevante. Existem perguntas que estão sendo feitas hoje para o povo de hoje. E nós precisamos, de alguma forma, gerar as melhores respostas para essas perguntas. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei algumas dessas perguntas e a gente vai tentar, na medida do possível, tirar dúvidas sobre essas questões. Simples assim. Vai ser uma coisa bem rápida, bem rápida, é força de expressão, você sabe disso. Né? Quando eu falo é ligeiro, pode preparar que nem é tão ligeiro assim, mas faz parte da vida. Então, quais são as perguntas? Um questionamento que muitas vezes eu vi sendo realizado é: essa situação atual, o Covid-19, o coronavírus, ele é um juízo de Deus para essa época? Qual o contexto aqui da pergunta? Tem muita gente que tem feito a seguinte afirmação: tá vendo só? Isso tudo agora está acontecendo. Essa pandemia está acontecendo por causa das ofensas que estão sendo feitas contra a pessoa de Cristo. Tá vendo só, pastor? Tu não viu lá o desfile da Mangueira? Não vi, viu? Eu não vi o desfile da Mangueira, eu só soube. A propósito, está chegando aqui também a irmã Tatiane Marques. Seja bem-vinda. Ela da congregação Antena está nos dando também o prazer de estar conosco. Pastor, teve lá o desfile da Mangueira, e aí no desfile da Mangueira houve uma ofensa contra a pessoa de Cristo, e aí tá vendo a pandemia agora? Tá tendo a pandemia agora, em resposta, é um castigo de Deus por causa dessas ofensas. Ok, eu entendi o questionamento, entendi a questão. Aí a pergunta é: será que o Covid é um juízo de Deus por conta dessas ofensas à pessoa de Cristo?
A resposta é não, não é. Pastor, por que que não é um juízo de Deus? Irmão, tem vários motivos. Primeiro, observa, Jesus, ele foi zombado e humilhado ao longo da história. Para não me aprofundar muito nisso, basta você se recordar da crucificação. Na crucificação, nós temos o maior exemplo de escárnio, humilhação, sofrimento de Cristo. Então, sinceramente, não vai ser um desfile de uma escola de samba no Brasil que vai ser uma novidade para a pessoa de Cristo, certo? Não vai ser. Cristo, ele tem sido atacado, ofendido, humilhado ao longo da história. Ao longo da história. A retribuição, o juízo de Deus virá com certeza. Esse dia da retribuição é chamado na Sagrada Escritura de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Haverá um dia onde todos nós iremos prestar contas diante de Deus sobre tudo aquilo que fizemos, pensamos ou agimos. Haverá o dia que nós iremos prestar contas. Irmão, pode ter certeza que toda ofensa, todo escárnio, todo ataque contra Cristo, toda ofensa contra Cristo será pago até o último centavo. Mas isso é no dia do Senhor. No dia do Senhor. Não é hoje. Não é agora. Ponto. E bora pensar aqui uma coisa, especificamente falando do desfile da Mangueira. Irmãos, associar o desfile da Mangueira, que é uma coisa absolutamente local, é aqui no Brasil, com uma pandemia a nível mundial, não tem sentido. É como se a pessoa estivesse pensando o seguinte, ó, alguém no Brasil, no Rio de Janeiro, um grupo de pessoas no Rio de Janeiro ofenderam a Jesus. Aí Jesus vai mandar um castigo que vai afligir o planeta inteiro por causa disso. Irmãos, é um certo exagero. Não é. Não. Isso, definitivamente, nesse momento, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Repito, um dia, todo aquilo que nós fizermos contra Cristo, ou que fizeram contra Cristo, será pago. Mas esse dia é o dia do Senhor, não é hoje. E vale a pena também te considerar, irmãos, que todas as doenças são acontecimentos que fazem parte do fato de nós vivermos no mundo caído. O Brasil não é um fato isolado. Toda a criação, desde Adão, jaz no pecado. E por conta do pecado, desde Adão, existem as doenças. As doenças passaram a ocorrer e vão continuar acontecendo. Tanto que doença aflige crente e aflige descrente. Doença não é uma coisa exclusiva do ímpio. Se fosse um juízo de Deus para castigar o ímpio, não haveria essas doenças caindo sobre o povo de Deus. Então, bora ter esse cuidado, bora ter essa preocupação. Então, esclarecendo o primeiro ponto, à luz da Escritura, não. Covid não é necessariamente um juízo de Deus. Segunda pergunta, que essa muita gente faz muito tempo. Pastor, o Covid-19 é um sinal da vinda de Jesus? Aí, irmãos, vocês vão me perdoar, mas essa resposta vai ser longa, ó. Essa eu vou demorar respondendo, tá bom? Porque, queira ou não, em parte, a gente pode entender que sim. Em parte, não. Bora lá, que bem devagarzinho. Não se preocupe muito, vai dar certo, viu? O que é que a gente precisa entender acerca
da pandemia que nós vivemos, do problema de saúde em si. Irmãos, para a nossa geração, para nós que estamos vivendo agora, é de fato a maior pandemia, é um caso sem precedente na nossa vida. No entanto, não é um fato isolado da história da humanidade. Se a gente for analisar a história da humanidade com uma visão um pouco mais ampla, a gente vai perceber que de tempos em tempos ocorreu uma grande crise de saúde pública. Não vou me alongar também, porque não é o objetivo aqui, mas teve peste negra, peste bubônica, uma série de doenças que dizimaram populações. A mais recente, que houve uma pandemia que matou muita gente, foi a gripe espanhola. Ela ocorreu de 1918 a 1919, e estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram. 50 milhões de pessoas é muito mais gente do que as previsões para o corona. Então, assim, de tempos em tempos acontece uma grande crise na saúde. Ponto. Então, se eu olhar para isso, agora teve essa pandemia, Jesus está voltando, calma, relaxa. Porque o mesmo pensamento, as pessoas que da época de 1918 podiam pensar, olha, tá vendo? Tá tendo aqui a gripe espanhola, tá matando todo mundo, é Jesus que está voltando. Ou um pouco antes, um surto de cólera na Europa, matando todo mundo. Jesus está voltando. Não, não é bem assim. Para a gente, é uma grande novidade. Para a história da humanidade, não. A questão da saúde em si, o problema de saúde em si, é uma coisa, irmãos, que ela brevemente vai ser revertida, inclusive. O que a gente tem percebido? Que existem já novos tratamentos evoluindo para a questão do coronavírus, tem surtido efeito o trabalho que está sendo feito com medicamentos experimentais, já tem muito relato de pessoas que estão se recuperando. Logo no início do corona, a pessoa que tinha mais idade e tinha a doença, era praticamente certeza que ela estava morta, porque não tinha como se recuperar, não tinha esperança, não tinha nada. Só que hoje não, a gente já vê relatos de pessoas. A gente viu até recentemente uma senhora de 97 anos que se recuperou do coronavírus. Então, a gente percebe que, em termos de saúde mesmo, vai se reverter. Tem vários pesquisadores que já estão indo atrás de vacina. Enfim, então é uma questão que em breve vai ser resolvida, não tenho dúvida disso. Vale também de ressaltar que o nosso contexto brasileiro não é o mesmo contexto italiano. Inicialmente se deu um pânico muito grande para a gente por causa disso, porque a gente se imaginou, o referencial que se tinha era a Itália, que estava um negócio terrível, 800 pessoas morrendo num dia, era um negócio horroroso, e criou-se um medo muito grande, mas vale ressaltar que o contexto brasileiro é um pouco diferente. Tanto questão climática, a questão da idade, o perfil etário nosso. A Itália é uma população bem mais envelhecida do que a população brasileira. Tem hábitos lá, o hábito de fumar é muito acentuado. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração antes de trazer o mesmo cenário para cá e criar um cenário de pânico. O que a gente tem que fazer em relação à questão da saúde em si, do problema de saúde em si? Bom, a gente tem que ter os nossos cuidados. Devemos ter os nossos cuidados sem paranoia. Sem paranoia. Temos que nos cuidar. Então, se preserve, não circule desnecessariamente, evite contato, esteja sempre lavando as mãos, álcool em gel, aquela história toda que a gente sabe. Tenha o seu cuidado, irmão. Isso é fundamental você ter. Agora, não tenha pânico. Não deixe que o seu coração seja levado por um medo irracional. Irracional
Tem gente, irmão, que tem medo de tudo. E não é bem assim. Então, assim, a gente precisa ter o nosso cuidado, nós não podemos relaxar dos nossos cuidados. Agora, devemos saber também que não existe a necessidade de nós nos desesperarmos. É um ponto de equilíbrio que a gente precisa obter, sabe? Nem uma coisa para o outro lado, que é um lado. São aquelas pessoas que são totalmente sem cuidado. Tem gente que não está nem aí para nada. Irmão, isso é exagero, não faça isso, tome cuidado. E o outro extremo é o pessoal que é paranoico. Então, a gente não pode ser nem uma coisa nem outra. Busque o equilíbrio. O equilíbrio vai nos dizer o seguinte, olha, cuide-se, faça a sua parte, tenha esperança e saiba que esses quadros vão ser brevemente resolvidos. Simples assim. O problema da saúde em si não é uma volta de Jesus necessariamente. Agora, quando a gente vai olhar como estão sendo tratados os aspectos em relação ao coronavírus, a gente vai perceber que existe um aspecto mais amplo. Esse aspecto mais amplo é algo que a gente tem que se preocupar. Pronto. O que é o aspecto mais amplo que eu me refiro? Irmãos, usando como pretexto, usando-se como desculpa o coronavírus, o que é que está acontecendo? Existe uma movimentação global, inclusive, que está muito direcionado dentro de um contexto de governo mundial, de tendência para estabelecer uma dominação em um governo mundial. Então, sem querer me alongar tanto, observa aqui, primeiro ponto, já existem hoje juristas, filósofos que querem uma constituição mundial. Hoje, juristas e filósofos já estão debatendo sobre a necessidade de ter uma constituição mundial. O que é isso, senão uma preparação para o governo do anticristo? Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Inclusive, depois eu posso até passar para vocês o link. Tem até um link do Gospel Prime que trata sobre esse assunto. Segunda coisa, que é uma preparação para esse aspecto mais amplo. Irmãos, nós estamos hoje vivendo um estado absurdo. Coisas que são considerados direitos e liberdades, que são cláusula pétrea, ou seja, aquilo que não se negocia, aquilo que não se pode abrir mão dentro da Constituição brasileira, está sendo literalmente jogado fora. Por exemplo, a gente tem direito à inviolabilidade da nossa casa. O nosso lar é inviolável perante a lei, de acordo com a Constituição. Só que vimos já acontecendo aqui no Brasil, em Santa Catarina, uma família, 5 pessoas, uma família, 5 pessoas estavam adorando o Senhor na sua casa, entrou a polícia, violou o lar da pessoa e proibiu a realização daquele culto dentro da casa da pessoa e só a família da pessoa. Irmão, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso não existe. Estão tirando na cara dura os nossos direitos fundamentais. Direito, a minha liberdade individual, meu direito de ir e vir tem sido violado. Irmão, vimos também recentemente, viralizou na internet, uma senhora estava sozinha, caminhando numa praça e foi levada, algemada pela guarda municipal, salvo engano, numa cidade em São Paulo. Ela sozinha, qual era o risco que ela estava apresentando de contaminação? Nenhum. Ela estava sozinha. Ela vai se contaminar com quem? Com ela mesma? Isso é o quê? É um afronte à liberdade individual. Detalhe, estão usando como desculpa a doença. Observe,
A doença existe, a doença é grave, mas estão usando a doença como desculpa para estabelecer os pilares do governo do anticristo. E a gente está abrindo mão das nossas liberdades com a maior facilidade do mundo. Irmãos, o que os estados estão fazendo é ridículo. É ridículo. A gente não está podendo trabalhar, não está podendo produzir. Por que isso? Porque o Estado, ele quer, dentro de uma visão de projeto de poder, empobrecer a gente para que a gente seja refém daqueles que são os donos do poder. É ridículo. Quer dizer, se eu sair para o meu trabalho, eu sou autônomo, botar minha banquinha, eu vou me contaminar. Aí eu sou proibido disso. Para que eu tenha que comer, o governo vai distribuir uma cesta básica e vai fazer uma fila quilométrica. Curiosamente, quando é o governo entregando uma cesta básica, a fila quilométrica não tem risco de corona. Agora, para o cidadão sair para ir trabalhar, aí ele vai morrer. Quer dizer, observa como o negócio é desproporcional. Mesma coisa, foram fechados restaurantes. E a gente viu agora em São Paulo, restaurante popular, comida a R$1, do Estado funcionando e com filas quilométricas. Irmãos, isso que a gente tem que atentar nesse momento. Sabe que existem coisas que a gente está abrindo mão com muita facilidade e que vão ser muito caras. São testes que estão acontecendo e a gente está aceitando passivamente. A gente está tudo bem, pode tirar meu direito, pode tirar minha liberdade mesmo, tem problema nenhum. Isso está errado. Liberdade de culto, mesma coisa. A Priscila Costa, nossa vereadora, ela entrou entrou em contato com o governador para que fosse estabelecido um critério objetivo sobre o que era uma aglomeração na igreja. Não existe critério objetivo. Então, o que ela protocolou? Olha, bora fazer uma regra. Se uma igreja tiver com 25% da sua capacidade, será que é uma aglomeração? A resposta é não. A nossa igreja, Maraponga, cabe 200 pessoas dentro lá. Se tiver 10, isso é uma aglomeração? Não, não é. Se tiver 20, a gente consegue seguir todo o protocolo de saúde? Consegue. Mas se eu fizer um culto com 20 pessoas na Maraponga, capaz da polícia me levar algemado. Porque o problema não é aglomeração. Entenda, o problema é um projeto de poder, de dominação que está sendo estabelecido. E isso é uma coisa que a gente tem que estar ciente, e nesse sentido, é sim um sinal da vinda de Jesus. Por quê? Porque a preparação para o governo do anticristo é um indício de que ele está prestes a se revelar. O anticristo vai se revelar em breve, e por conta disso, os pilares já estão todos estabelecidos para que a gente seja dominado passivamente. Qual é o papel do povo de Deus? Estar atento para isso, para discernir o tempo que nós estamos, para a gente entendermos que esse tempo não é tempo de descanso, é tempo de acelerar, irmãos. Não é tempo de parar, é tempo de correr. Porque se está tudo se preparando para o governo do anticristo ser estabelecido, um governo mundial, se isso é sinal da volta de Jesus, o que é que eu tenho que fazer como crente? Eu tenho que acelerar o meu processo de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Isso que a gente precisa compreender, irmãos. Isso que a gente precisa compreender. E diga-se de passagem, o plano de poder, de dominação da esquerda brasileira, ela é terrível. Ela tem gerado um profundo autoritarismo. A gente está vendo isso acontecendo, dos governadores e prefeitos que estão
literalmente achando que são reis, estão usando isso como uma tentativa de quebrar o governo federal. Há 1 ou 2 dias atrás, a Câmara dos Deputados aprovou uma seguinte lei: o governo federal ele será obrigado a arcar com a perda de arrecadação de ICMS dos estados. Bora aqui. O que é que acontece? Bora aqui. Ceará está em isolamento social, quarentena. Não circula mercadoria nem serviço. A arrecadação do estado cai. O que é que estão fazendo? Olha, o governo federal vai ter que pagar para os estados toda a perda de arrecadação. Vai tirar o dinheiro do governo federal, joga para o caixa dos estados, os estados conseguem prolongar o isolamento social de modo indefinido, porque o dinheiro para o governo estadual vai estar entrando de igual forma. Só que o governo federal vai ficar sem dinheiro. E aí o que é que vai acontecer? Olha, o governo federal não faz nada. O governo federal não presta. Irmãos, isso é uma jogada. Eu não estou defendendo A nem B. Eu estou apenas mostrando uma coisa que você pode conferir através das notícias que estão sendo vinculadas. É uma coisa que é de cara. Então, irmãos, observe. Nosso tempo agora é tempo para nós orarmos, buscarmos ao Senhor, pedir para Deus opere, para que entre com providência, para que mude o entendimento dos governantes, seja do presidente, seja dos ministros, seja do prefeito, do governador, interceder, orar mesmo com muita intensidade, com muita força, para mudar o cenário, para que isso seja desbaratado, para que as nossas liberdades não sejam definitivamente tomadas. E, enquanto é tempo, começar a trabalhar fortemente para não estarmos prontos para a volta de Jesus. E aí vem a última parte da doutrina de hoje. Será que a gente precisa repensar na igreja? Tem muita gente que eu já ouvi comentando, não, pastor, porque esse momento, agora, essa hora de quarentena, não está podendo ter culto, é muito bom porque a igreja tem que repensar o seu formato, etc, etc. Que, enfim. Então, bora lá. A gente precisa repensar a igreja? A resposta direta é não. Precisa não. A igreja, ela é estabelecida por Cristo. A forma como a igreja funciona é de acordo com a Escritura. Os princípios que estão lá são dedicados, são direcionados pela palavra de Deus. Isso não muda. Não é uma pandemia, não é um momento social que altera o caminhar da igreja. Então, bora lá. Jesus estabeleceu a igreja, e Jesus estabeleceu que a igreja ela é em si uma entidade comunal. É necessário que os crentes juntos estejam juntos, sendo o corpo de Cristo. E isso, ok, agora não podemos fazer um culto ao vivo, porém, a igreja não precisa repensar o seu modelo. Seu modelo é estabelecido pela Escritura. O que acontece é que, na realidade, sim, a irmã Nath só aqui comentando, a Nath está falando sobre a dificuldade que temos dos leitos, né, para atendimento, que realmente é um fato. Repito, o problema de saúde existe. Existe, eu não estou dizendo que não existe. Porém, muito bem colocado, antes do corona já existia. E um outro problema, o nosso governo aqui no Ceará perdeu mais de 900 leitos do SUS, que tinham através de parcerias público-privadas. E agora estão usando o coronavírus de uma forma que, irmãos, é no mínimo estranho. Eu não vou dizer que é desonestidade, mas é no mínimo estranho a forma que o dinheiro está sendo direcionado. Porque gastar
80 milhões num hospital de campanha no PV é inadmissível. Estão fazendo compra de tudo agora sem licitação, sem prestação de conta, enfim. Repito, problema de saúde existe, mas o pior é que estão usando o corona como desculpa para dominação, para perpetuação de projeto de poder. Então, não tenha medo do corona, discirna o tempo que nós vivemos. Voltando. Irmãos, essa ideia de que a igreja precisa mudar o seu modelo, me perdoe a sinceridade, é conversa de desengrejado. Desengrejado é aquele cabra que há 200 anos fala o seguinte: eu posso ser crente dentro de casa, não preciso congregar, não. Irmão, isso é bobagem. Isso é bobagem. Crente precisa congregar. Tanto que ele está usando essas ferramentas para tentar nos congregar da maneira que a gente consegue hoje. Mas o modelo da igreja vai ser o mesmo, porque é o modelo bíblico. O Senhor é o dono da igreja. Ponto. E a gente tem que entender que, quando retomar a normalidade dos nossos dias, nós vamos continuar funcionando do jeito que funcionava. Nós não vamos mudar e repensar o modelo de igreja. Isso aí é bobagem. Agora, vale até lembrar, né? Nós tratamos sobre o que é igreja na doutrina passada. Os irmãos que participaram da nossa doutrina online na semana passada, 1 Coríntios 3:19, que fala que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus e continuamos cooperadores de Deus. Somos lavoura de Deus, ou seja, nós somos um organismo vivo e nós somos edifício, nós somos estrutura. E isso continua de igual forma. Agora, o que a gente está vacilando muito nesse momento, pense numa falha grande que a gente está fazendo agora. Sabe qual é? A gente não está aproveitando as oportunidades, irmãos. Sempre que tem crise, tem oportunidade. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas, nesse momento, estão desesperadas, desanimadas, depressivas, precisando de uma palavra de Deus? Aí a gente fica entrando numa barca que não tem nada a ver com a gente. A gente começa a entrar num ritmo de desânimo que não é aquilo que a gente foi chamado, irmãos. Nós não fomos chamados para ficar andando conforme o mundo. A gente não vai ficar contaminado com os ditames do mundo. A gente precisa ter foco e entender que, se existe pessoa desanimada, você tem uma palavra de ânimo para a vida dela. Aí a pergunta que eu quero fazer bem direcionamente: para quantas pessoas você tem pregado o evangelho? Irmãos, e aqui para nós, ó, Igreja da Maraponga, bem direcionamento, de forma bem direcionada. Desde que eu assumi a nossa igreja, esse ano, praticamente todas as doutrinas que nós tivemos no templo, então foram quase 3 meses de mensagem, a mensagem foi sobre a grande comissão. Tem gente precisando ouvir o evangelho. E nesse momento, os crentes tudo escondido, meu irmão, misericórdia. Isso não existe. Isso não existe. Isso é momento de vir alguém que está com medo. Irmão, não temas, dê a palavra do Senhor para ele. Não temas, tem de bom ânimo. Estou contigo. O Senhor nos afirma que estará conosco. Tu está entendendo? É a oportunidade. As pessoas estão abertas. Irmão, entenda uma coisa. Sabe um lugar que é ótimo para tu falar de Jesus? Velório. Sabe o que é ótimo para falar de velório, falar de Jesus em velório? Porque no velório as pessoas estão se lembrando que não são imortais. A realidade da morte faz com que elas se preocupem com a vida eterna. E a gente não tem uma palavra de vida eterna para as pessoas. Para falar, meu irmão, Jesus vai voltar, você não precisa se afligir, não. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer pelo corona, qual o problema? Se eu morrer de qualquer outra coisa, qual o problema?
Ora, se eu andar no meio da rua, um carro passar em cima de mim, morre, qual o problema? Eu vou para a glória, irmão, não estou preocupado com isso, não. Agora a gente tem que parar de ficar com mimimi, esse bocado de gemido e pouca pregação. Isso que não dá. Outra coisa, oportunidade de planejamento, irmãos. Quando eu não posso executar nada, eu posso planejar as coisas. A pergunta é: qual é o tempo que você está se dedicando para planejar e sonhar com a obra de Deus? Tremendo isso. Eu não posso executar, não tem problema, eu vou planejar. Aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, qual vai ser a estratégia que eu vou adotar. Isso faz a diferença, irmãos. Isso faz a diferença. Planejamento. E entender, irmãos, que esse momento Deus está me dando oportunidade de crescimento. Olha só, Deus está nos dando a oportunidade de nós crescermos como crentes em maturidade. Tem muitos crentes que nem se lembravam como é que fazia um culto doméstico e hoje estão fazendo. Tem crente que nem se lembrava de abrir a Bíblia e está lendo a Bíblia. Tem crente que nem se lembrava de cantar um corinho, está cantando corinho. Tu está entendendo? Nós estamos com a oportunidade de crescer individualmente. E estamos com a oportunidade de crescer a nossa igreja. Porque observa, nós estamos no momento em que nós não estamos gastando dinheiro. Porque, naturalmente, não estamos fazendo nenhum investimento no momento de pandemia. Só que imagina só, se a gente continua sendo fiel e abençoador na casa do Senhor, eu gero caixa, eu gero reserva para quando tiver o planejamento realizado, eu poder crescer, inclusive estrutura. Irmãos, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Os visitantes, querido, eu sei que você é uma bênção do Senhor, viu? A gente está com vários visitantes, no final eu vou ler o nome deles tudinho, mas não é com você, viu? É só com a gente da Maraponga agora, com você é mini coração para você, visitante. Mas a gente da Maraponga, entendam aqui uma coisa, não está tendo culto, ok, mas isso significa que a casa do Senhor não precisa ser zelada? Isso significa dizer que eu posso deixar o mofo truar na igreja, que eu posso deixar o limo truar na igreja, que eu posso deixar o mato cobrir tudo? Irmão, não é assim, não. Se agora que é hora da gente aproveitar. Ora, vou lá, pastor, olha, tô de quarentena, não estou trabalhando, bora lá para tirar aqueles matos lá da rua, ô, corra boa. Bora lá dar uma limpada das cadeiras bem bonitinho. Maravilha. Então, irmãos, misericórdia. Não é... Irmão, pelo amor... Olha, tem crente que parece que esqueceu que é crente. Não é assim, irmãos, não é assim. A gente tem que aproveitar as oportunidades para a gente crescer. Se a gente tem uma responsabilidade perante Deus, essa responsabilidade permanece. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Porque, irmãos, se a gente aproveitar as oportunidades de pregar o evangelho, de fazer o planejamento e de crescer como crente, ô, meu irmão, a gente, quando voltar quando a gente voltar desse momento, meu irmão, ó, a igreja, ó, decolando, a igreja crescendo, o povo avivado, o povo animado, cheio do Espírito Santo de Deus. Agora depende da gente. Depende de como a gente vai lidar com esse momento. Então, irmãos, espero que eu tenha conseguido responder a algumas questões, só fazendo uma rápida revisão do que a gente viu hoje, só para a gente se lembrar. A gente respondeu sobre se o Covid é um castigo de Deus. Não, não é necessariamente. Covid é um sinal da volta de Jesus, a doença não, mas a forma como estão utilizando a doença, sim, está muito claro isso, só não vê quem não quer. E a terceira, nós precisamos repensar a igreja, não,
não precisamos repensar a igreja, a gente precisa ser igreja. Amém? É verdade. Da irmã Darlene está me lembrando aqui da proposta do Moisés, quando voltar os cultos presenciais na igreja, é uma semana de culto direto, né? Segunda a domingo de culto. Eita glória! Agora depende de como a gente vai chegar lá. Sabe, se a gente vai chegar lá fortalecido no espírito, ou se a gente vai chegar lá só misericórdia, preguiçoso, cheio de ferrugem espiritual. Essa que vai ser a grande diferença. Irmão, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu só citar nominalmente os demais irmãos que nos visitam, que eu não citei ainda. O irmão Alain esteve com a gente no culto passado, está aqui conosco de novo, querido irmão Farias. Irmão não, perdoe-me, desculpa. Presbítero Marco Matias, não é irmão, é presbítero, né? Se chamar de irmão, vai que se desvia. Presbítero Marco Matias, nos visitando também, está aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais. E a irmã Tati, já fizemos também menção dela. A irmã Tati das antenas, a irmã Ió, Alain, Marco Matias, da nossa queridíssima igreja de São Cristóvão 1, que eu tive o prazer de pastorear, irmão. Saudade demais desse povo maravilhoso, tanto das antenas quanto São Cristóvão 1. Manda um abraço aí em todo mundo. Vamos orar? Vamos orar, incline sua cabeça. Vamos finalizar o nosso culto em oração. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, em que tivemos para meditar na Tua palavra, para sermos orientados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, para termos uma visão clara do momento que nós estamos. Senhor, tira todo espírito de medo da vida dos Teus servos. Tira toda covardia, toda ansiedade, todo temor, toda falta de ânimo, Senhor, que porventura algum tenha. Mas, Senhor, nos reveste com Teu poder, nos reveste de coragem, nos dá ousadia, Senhor, para nós pensarmos grande, pensarmos na Tua glória, pensarmos na Tua obra e nos colocarmos na brecha por Ti neste momento. É em momentos como esse, Senhor, que nós precisamos de homens e mulheres de Deus corajosos e valorosos, que se ponham na brecha por Ti. Oh, aleluia! Levantando, Senhor, um paredão, um pilar de oração, trazendo fogo pentecostal para a nossa nação, desbaratando toda armadilha, todo laço que quer enganar o povo de Deus e nos dando direcionamento, nos dando visão do alto, para que a gente possa sempre ser direcionado por Ti. Pai querido, Pai, sendo que Tu possa nos abençoar cada dia mais, ser com cada crente que participou deste nosso culto online, com cada família aqui representada e todos aqueles que verão este culto, essa mensagem pela internet, que elas sejam igualmente abençoadas por Ti e que o Teu nome seja glorificado na vida dos Seus servos. Levante sua mão, por gentileza, nesse momento. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E a igreja diz: amém! Glória a Deus! Muito obrigado pela presença de todos de vocês. Sempre é um prazer a estar juntinho. Até mais!